O estudante de cultura racional, o libanês Sr. Kamel Beshir, radicado em São Paulo, começa a se movimentar para a propagação da obra no Líbano. Providenciou tradutores para a transcrição de prospectos e jornais em escrita árabe, recebendo dos mesmos todo o apoio para a realização de outros trabalhos de tradução. Um deles disse: "Se é um livro de paz, que chegue logo no Líbano." Enquanto se tratava da expedição deste material para parentes, conhecidos e desconhecidos residentes no país, o Sr. Kamel traduz e grava em videocassete uma mensagem em árabe que passou a ser mostrada através de uma aparelhagem montada numa das principais ruas do centro de São Paulo. Mais uma vez, a natureza entrou em ação. E o Sr. Elias Raji, libanês, confirma aqui no Brasil, escuta a mensagem e se dirige à Livraria Racional, onde adquire a obra completa de uma só vez. Empolgado com a leitura do primeiro volume, vem conhecer de perto o responsável da obra, Sr. Manuel Jacinto Coelho, saindo daqui com a certeza que a paz que ele tanto procurava para o seu país havia encontrado na cultura do desenvolvimento do raciocínio. De verdade, para mim foi uma surpresa encontrar gente na rua, por coincidência, falando sobre um assunto que se chama cultura racional. Um assunto que eu nunca esperava ver gente falando em árabe sobre esse assunto na televisão, em cima de um carro, na rua Barão de Itapetininga, falando para todo mundo sobre uma cultura tão importante, tão de grau alto. Eu achei que estão tocando num assunto muito importante. Dei um pouquinho de atenção. Depois vi que os detalhes que estão dando uma coisa de importância tal que eu já tinha passado 32 anos procurando em todos os cantos do mundo, no Extremo Oriente, na Índia, no Japão, até no Brasil, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, para descobrir alguma coisa que me ajudava para descobrir a mim mesmo. E não era fácil. Eu estou ligado à Rosa Cruz Internacional, ligado a várias filosofias outras que não preciso mencionar. E todas elas me indicaram o caminho para lutar de baixo para cima, para me preparar a compreender algumas coisas do mundo externo, para compreender alguma coisa da energia racional. E não era fácil. De uma vez assim na rua, encontrei gente de classe média, gente que não tem muita cultura, falando de tanta alta filosofia ou religião, seja que for que chamamos, falam com tanta facilidade, com tanta convicção. Achei uma coisa importante e deveria descobrir um pouco mais. Eu verifiquei o assunto e me levaram até uma livraria na Avenida São João, e lá encontrei uma coleção de livros sobre o assunto. Esses livros feitos por Sr. Manuel Jacinto Coelho, do Rio, falando sobre esse assunto de uma maneira bem clara, sem atrapalho nenhum. Eu tive uma impressão muito importante sobre o assunto, sobre este senhor. Eu tive que comprar a primeira coleção dele, uma obra de 21 livros. Comprei a obra inteira. Qualquer página que abria encontrava uma coisa importantíssima dentro desses livros. E mandei esta obra para o Líbano, pela companhia Varig. Eu procurei compreender mais
E depois descobri que tinha que ir para o Rio para conhecer esta pessoa pessoalmente e falar com ela de perto. E de verdade, eu nunca vi alguém que possa indicar um caminho para se descobrir, para a pessoa se descobrir a si mesma, que vem de cima para baixo. É uma coisa muito importante, é pegar o caminho do mundo externo e vir até o mundo onde nós estamos vivendo. Sempre todo mundo ensinava de procurar se descobrir de baixo para cima, se descobrir dentro da terra antes. E isso é muito difícil. A gente fica estudando e tentando e meditando e rezando, fazendo tudo para melhorar uns 1 ou 2%. Mas vi que nesta obra dá para aprender como vir a descobrir a si mesmo de cima para baixo. E poderia se descobrir num mês, talvez, se trabalhar bem firme, ou um pouco mais. Eu li uma parte do primeiro livro e me convenci que todo mundo nesta terra deveria saber o que existe lá. É uma coisa de muito importante chegar até o ponto que a pessoa se liga diretamente ao primeiro mundo, que é por cima do sol, das estrelas e da terra. E de lá começar para descobrir o caminho, descendo para dentro de si mesmo, onde tem a parte que inicia a cultura racional dentro da pessoa mesma, e se fortificar e se descobrir totalmente dentro do mundo racional. E se ligar totalmente à energia racional, para ficar imunizado racionalmente. Recomendo para todos, amigos e inimigos, para ninguém deixar de procurar saber o que é isto, a cultura racional. É importantíssimo verificar, cada um por si mesmo. Muito obrigado. O meu endereço em Líbano é منصورية المتن على الطريق بين بيروت وبيت ماري، بملك إيليا فهد الحاج، ملك خاص. صندوق البريد 20 بالمنصورية. تليفون 400-597. اللي بيحب يتصل بالتليفون أو يبعت على صندوق البريد أو يزورني شخصيا، فأنا مستعد أني أبحث هالموضوع بطريقة موسعة أكثر حتى نوصل لاستنتاج موفق وواضح. شكرا بالعربي. Obrigado. Pessoa influente que é em seu país, tratou imediatamente de colocar na mão de todos o livro Universo em Desencanto, tendo por base cerca de 300 volumes da obra que levou consigo para se inteirar verdadeiramente sobre o assunto. Como nosso correspondente no Líbano, manda notícias de que mais de 250 pessoas já estão de posse da cultura racional. Com a dificuldade na chegada do material, começou a tirar xerox das mensagens do livro e distribuí-las aos interessados. No dia da homenagem à luz da Divina Providência, chega ao Retiro Racional o Sr. Fauzi Chamas, secretário-geral da União Libanesa, responsável pela revista Etapas e jornalista do jornal Akhbar al-Watan. Este último, inclusive, publicou ampla reportagem sobre o casamento de Célia e Charles, divulgando detalhes importantes sobre a cultura racional no idioma árabe, mostrando o retiro racional e principalmente a pessoa do nosso mestre.
A revista e o jornal circulam no Brasil e no mundo árabe. Assistiu ao desfile, aprendeu muito com o nosso pai e ofereceu à Cultura Racional 2 páginas de sua revista para publicações mensais sobre a obra. Deu uma entrevista em árabe e em francês, sempre exaltando tudo de novo que estava aprendendo. Je veux dire encore que vive le Brésil et vive le Liban et vive notre Seigneur et notre ami et toute l'équipe qui travaille avec lui, parce que c'est une grande équipe qui travaille pour tout le monde. C'est un groupe combattant, travaille jour et nuit pour le feliz do mundo. Muito obrigado. No mesmo dia, o palestino Canaã Moza Jabé, residente no Brasil, estava a serviço e erra o caminho destinado para ir. A luz da divina providência providenciou sua chegada até aqui e, quando viu, estava diante do pórtico racional na entrada do retiro, vislumbrando o desfile dos estudantes de cultura racional. Nesta hora, via-se nitidamente do que o raciocínio é capaz. Um palestino se confraternizando com um libanês, o senhor Rimon Farrar, e funcionário do consulado do Líbano em São Paulo, o senhor Pierre Rachid Moussar. O senhor Rimon declarou que assim que chegar a comitiva de estudantes racionais no Líbano, receberão toda a ajuda necessária para a propagação do conhecimento racional. Tudo por conta dele: alimentação, hospedagem e transporte. رئيس مكتب المغتربين في حزب الكتائب وعمري 55 سنة وتاجر بين الدولة البرازيلية ولبنان. Ele foi na Tibete, lá ele viu lá tibetano, eles religiosos, eles andam no chão, sempre pisam no chão. Ele procurando algo que ele procurando não encontrou fora, ele encontrou aqui na cultura racional. Conforme eu entendi, ele me explicou, ele vai levar esse conhecimento para o Líbano e vai fazer de Líbano igual ao Brasil para levar para o mundo árabe lá também. E mais importante, ele está oferecendo a caravana que vai sair de Brasil para visitar Líbano. O governo libanês vai pagar despesa de hotéis, de comida, de carro, de tudo, de transporte lá, até a caravana voltar para o Brasil. Pierre também deu seu parecer, já como estudante de cultura racional. O senhor Kamal e Fauzi falaram desse assunto. E aí, na mesma hora, falei para ele, aonde tem esse livro? Na mesma hora, ele pegou minha mão, nós fomos na livraria de vocês, que ele deu um livro muito bom, que é primeiro palavra de verdade, é primeiro pá. Porque se pessoas vão fazer uma coisa que é importante, o primeiro pá que ele comece essas coisas. Eu estou achando esse primeiro livro para mim, que é primeiro pá. Também eu vou falar para o senhor irmão, expliquei para ele tudo isso. O senhor irmão falou, tá bom, não pode, antes que ele vai para o Líbano, volta para o Líbano, que conhece nosso pai aqui. Mesmo o senhor agora, o senhor também é uma pedra grande para o mundo. Com essa grande alegria que nos é proporcionada pela natureza, vamos com força total trabalhando junto a ela, testemunhando o grande progresso da fase racional que caminha rapidamente. Uma grande surpresa. Recebemos pedido do primeiro volume da Polônia, do senhor Witold Rozmysłowski, que reside a Nezebeska Street 445, Warszawa. Brilha em terras de grandes conflitos internos a luz da verdade, a luz da paz, da tranquilidade e do amor. É mais uma vez motivo de emoção, pois com isso concretiza-se o grande desejo de quem já passou a se conhecer: ver todos universalmente unidos pela voz do raciocínio.